Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imobiliária. Eu sou a Aline Becker. Eu sou o Giovanni Villa-Lobos, somos advogados e atuamos no mercado imobiliário. E por aqui falaremos tudo que envolve o setor. Hoje temos o prazer de receber Marciele Piccoli, uma grande especialista na administração de imobiliárias, graduada em administração e pós-graduada em comunicação, marketing e negócios. A trajetória profissional de Marciele é marcada por uma ampla experiência em diversos setores. Ela atuou por vários anos em uma seguradora, foi gerente de contas em um grande banco e trabalhou em uma financeira, além de ter ocupado o cargo de gerente de operações em um hospital veterinário. Sua carreira também inclui atuação como professora universitária nas disciplinas de marketing e relacionamento, além de ser criadora de uma marca do segmento pet. Desde 2020, Marciele se dedicou à gestão imobiliária, com certificação como corretora de imóveis. Durante esse período, coordenou equipes, otimizou processos e aprimorou áreas essenciais como gestão financeira, administrativa, jurídica, negociação e treinamento de colaboradores. Seja muito bem-vinda, Marciele. Quer dar um oi para a nossa audiência? Olá, tudo bem? Quero agradecer o convite, né? Depois que tu leu isso, eu já fiquei meio cansada, já pedi com vontade de me aposentar. Acho justo, já fez bastante coisa. Mas quero agradecer realmente o convite e estou aqui à disposição aí para a gente conversar um pouco sobre o mercado imobiliário. Tá certo, Marcele. Então vamos começar. Nos conta um pouco sobre essa tua trajetória. A gente viu que é uma trajetória longa. A gente quer saber um pouco sobre isso. E também como é que está a sua atuação hoje no mercado imobiliário. Então, a trajetória toda, como a Aline comentou aí, foi nessa parte comercial, atendimento, né? Principalmente num grande banco, né? Quando tu entra num banco, quando entra, você não sai, mas quando você sai, você fica apta para muitas coisas, né? Então, essa área de atendimento, de gostar de cliente, né? De gostar de estar em frente a cliente é muito bom. Mas, de qualquer forma, tudo cansa, né? E a trajetória financeira, ela ainda está um pouco intrínseca em mim, mas depois de gerir, de estar com carteira de clientes, resolvi ir para o mercado imobiliário, que foi uma coisa meio sem querer. Né? Foi o convite, na verdade, na época de dois sócios de uma empresa que falou, a gente está precisando de uma gestora e tal, mais pensando na gestão de pessoas e financeira do que propriamente na área imobiliária, que eu não tinha experiência. Mas aí a gente bebe e começa a gostar do drink, né? E aí foi quando começou. Então, essa gestão, nesse convite, ele começou com uma renovação desde equipe, sistema. Então, eu fui muito a fundo de como operacionaliza uma gestão imobiliária. Desde venda, locação. Então, tu consegue saber desde do início lá do cliente, de captar o cliente, até o fechamento do negócio. E, na verdade, tu acaba desenvolvendo alguns métodos, né? Algumas coisas que dão certo. Às vezes por tentativa e erro, né? E eu sempre fui eu sempre fui uma gestora muito aberta, né? Inclusive a opiniões. O que você acha, Marcelo, da gente fazer desse jeito? Não tinha pensado. Vamos fazer, se não der certo a gente volta. Então, claro, sempre mitigando aí perdas financeiras, que a gente, como gestor, tem que imaginar isso, né? Mas eu sempre fui nessa linha com as equipes e sempre trabalhando com equipes, né? Eu nunca fui de RH, essa é a coisa mais engraçada na minha carreira, porque eu sempre fui comercial, fui uma pessoa extremamente comercial. Quem me conhece, trabalhou comigo, sabe que só não vendo a moedinha furada, mas né, aquela coisa de se colocar muito no lugar do cliente, enfim, acreditar naquilo que a gente está vendendo. Eu sempre vendi serviço, então sempre foi uma coisa intangível, então é sempre mais difícil, né, tu vender uma coisa que a pessoa não está vendo. E tu cria habilidades. Mas o RH entrou nesse sistema porque eu tive que lidar com pessoas. E lidar com pessoas não clientes. Eles eram pessoas que eu tinha que convencer de fazer o que eu precisava que elas fizessem. E é muito difícil, realmente, né? E foi um grande desafio na minha carreira. Eu diria que a época que eu geri um hospital veterinário, que não tinha nada a ver com gestão imobiliária, eu aprendi a mexer com pessoas. E aí foi mais fácil quando eu fui para o mercado imobiliário. Legal.
E como que é, Marcele, né? Você está dizendo que, né, só não vende a moedinha furada, mas agora você, de certa maneira, vende sonhos, né? Aham. Seja com aluguel, porque a pessoa que vai para o aluguel é o sonho de chegar numa cidade nova, num bairro novo, Uhum. ou até mesmo na venda, né, do imóvel, que você tem aí esse contato com os corretores. Como é que é vender esse sonho? Na verdade, assim, Giovanni, todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Então, quando a gente fala do ramo imobiliário, tu imagina que alguém, algum dia, tem que ou alugar um imóvel ou comprar ele se ele tiver condições e tiver vontade, porque hoje em dia a gente tem perfis diferentes, né? Então, até vou usar o exemplo da época da pandemia. Né? Quando a gente entrou na pandemia, você imagina, né? Teve lockdown, teve toda aquela angústia de não poder, várias atividades não conseguiram exercer a atividade por muito tempo, e corretores imobiliários foram imediatamente liberados para fazer o seu trabalho. Por quê? Porque as pessoas precisavam morar. Quando deu o lockdown, quando a pandemia estourou, as pessoas tinham coisa, elas tinham dado o aviso prévio num outro imóvel para se mudar para o outro, elas estavam mudando de cidade por algum motivo, elas estavam casando, né? Estavam tendo bebês, então se separando, exatamente. Então o que acontece? As pessoas isso precisava alavancar. Foi a mesma coisa que um supermercado. As pessoas continuaram a comprar comida, continuaram a comprar medicação em farmácia. O restaurante não estava aberto, mas atendia em casa. Mas o corretor podia atender, né? E eu lembro muito disso. Então, o ramo imobiliário, ele é um artigo de primeira necessidade, né? E a gente não pode pensar só na compra, né? Tem gente que fala que mas quantas vezes uma pessoa compra um imóvel na vida, né? Tem gente que compra tem gente que nunca compra, porque não consegue, ou porque não gosta de imobilizar de recurso. Tem gente que só vive disso, compra, vende, compra, investe, aluga. Então, quantas vezes? Não é que nem comprar um carro, que tu pode comprar a cada 3 anos, trocar de carro, a cada ano, tem gente que troca de carro todos os anos, mas mas precisa morar em algum lugar. Então, eu diria assim, que hoje o mercado imobiliário, hoje não, sempre, ele foi um artigo de primeira necessidade. E considerando esses públicos diferentes na compra do imóvel ou na locação, o corretor ele tem que ter uma sensibilidade no momento de atender esse cliente e saber qual é a expectativa que a pessoa tem na compra do imóvel. Quais dicas você dá para o corretor no momento dessa venda, no momento dessa conversa com o cliente, já que você tem essa experiência de lidar com pessoas? Uhum. Como deve ser a conversa dele com o cliente para captar essa intenção? Sempre perguntar qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Porque, assim, a gente tem vários tipos de clientes, né? Vamos lá. A gente tem o filho que herdou o imóvel do pai ou da vovó, né? Aquele imóvel que ele cresceu naquele imóvel bonitinho, tem a plantinha da vovó ainda lá, e ele quer ganhar algum recurso com esse imóvel, só que ele não desapega. Uhum. E aí ele não vê isso só como uma renda para ele. Isso eu tô falando na locação, né? Ele vê assim que é um bem único e nós, do setor imobiliário, temos que entender isso, que é diferente do investidor que compra 2, 3, 10 imóveis e pensando em gerar uma renda passiva no futuro, que isso para ele é um negócio. Então, quem não vai morar lá, desde que pague o aluguel certinho, que tenha um contrato bem feitinho, para ele tá ótimo, né? Enquanto que o dono da casinha da vovó quer saber se ele tá regando as plantas do jardim, né? Então, entender isso também faz parte do negócio. E na compra, eu diria que é mais ou menos a palavra que a gente fala que a Casas Bahia, ela quer pagar quanto, né? Quanto você quer gastar? Quanto você tem para dispensar? Qual é a tua intenção? É casar, ter filhos, ter cachorro, ter papagaio? Eu queria ter um terreno para poder construir para depois ampliar. Então, a conversa tem que ser muito aberta, né? Então, quando o corretor, né, quando o agente imobiliário chega e pergunta quanto, eu quero comprar e não tenho dinheiro, né?
De repente, a gente pode verificar, mas tu tem algum imóvel para dar na troca? Tu tem alguma coisa? O que tu tem? Eu tenho 2 carros, 2 borrachinhas e 3 clips. Acontece. Mas achar o cliente certo para o negócio certo também é função do corretor. Então, a conversa franca, inclusive quando a gente precifica valores, é muito importante. Porque, assim, a casinha da vovó sempre vai ter um espaço cativo no coração e ela vale muito, né? O do investidor, ele vai fazer por metro quadrado. Quanto está o metro quadrado nessa região? Ele não sabe, ele não vai dizer assim, mas, puxa vida, lá tem a mesinha que a minha avó ganhou quando ela casou. Não é isso, né? Então, entender isso e respeitar, eu acho que faz parte do agente imobiliário. É muito engraçado isso, porque na minha família, minha mãe faleceu, né? Tem 2 anos e a gente tá alocando a casa que ela construiu, né? E isso que você tá falando é muito verdade, porque né, a gente pensa, quem vai morar lá, né? Vai cuidar do que foi construído, porque foi construído com sacrifício, enfim. Essa sensibilidade do corretor é muito bacana, porque não adianta nos empurrar alguém que a gente também não quer que esteja lá, sabe? É muito importante esse ponto que você falou. Mas nessa linha, Marcele, falando em locação e mudando um pouco para compra e venda, a gente sabe também que a gente está com uma dificuldade no crédito, né? Das pessoas conseguirem crédito para adquirirem novos imóveis, né? Como é que vocês, enquanto corretora, né? Como gestora imobiliária, tá lidando com isso? Porque acaba que o recurso demora para vir. E às vezes o valor da corretora também está ligado a essa entrada de crédito. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Assim, eu diria que o negócio imobiliário, ele é uma constância, ele sempre foi, né? Um negócio de constância, né? Tem vendas que acontecem em 15 dias, tem vendas que acontecem em 1 ano, né? O corretor e a imobiliária, né? Que se ele tiver ligado a uma imobiliária, ele tem que estar ciente de que, inclusive para ele, né? O corretor geralmente ele é autônomo, né? Então ele não tem vínculo com a imobiliária, ele tem o Cresci, ele usa a base da imobiliária, mas ele é autônomo. Então o que acontece? Ele não recebe salário fixo de nenhuma ajuda, né? E o que acontece? Ele tem que ter em mente de que alguns negócios podem demorar até 4, 5 meses para sair. Né? Quando alguém me pergunta assim, Marcele, eu tô querendo virar corretora de imóveis, o que tu acha, né? A primeira pergunta que eu faço, tu tem uma reserva de pelo menos, eu diria, chutando baixo, 6 meses para aguentar sem receber R$1? A pessoa me olha, regala assim, fala, tu tá louca? Como assim, eu não vou vender em 6 meses? Eu falei, não, tu vai. Mas às vezes tu não vai receber nesse período. Então, isso é uma verdade que às vezes a Globo não mostra, né? Tira o Cresci, estuda, e é uma verdade. Então, eu vou sair do meu emprego fixo para trabalhar de corretor de imóveis. Tem uma grande possibilidade de dar certo? Tem, óbvio que tem. Mas a pessoa tem que ter constância. E isso vale para os gestores de imobiliária também, né? Ter um capital de giro, ter uma reserva para saber que as coisas podem demorar muito mais. O que está acontecendo no mercado financeiro, né, imobiliário? Existem, sim, alguns bancos, né, bancos públicos, inclusive, que restringiram, que diminuíram a liberação de valores, mas ela continua liberando. Né? Só que isso pode demorar mais. Então, é a constância, é tu saber manter um caixa, né? Tanto o corretor, pessoa física, quanto a empresa, para que segure a onda e consiga lidar com os recebimentos mais tardios. A venda acontece, inclusive ela acontece, às vezes, sem a parte bancária, né? Ela acontece às vezes num contrato de gaveta ou alguma coisa ainda que está sendo resolvida documentalmente. Eu diria que é mais difícil, mas ela acontece. Às vezes, tá demorando para sair uma certidão porque aconteceu um inventário, que nem tu comentou, né, da sua mãe. Então, assim, mas ambos têm que estar preparados com isso. E aí, já engatando isso, o mercado imobiliário de locação para uma imobiliária, para uma administradora, ela faz bastante sentido porque ela é o colchão,
do negócio, né? Hoje, equipes imobiliárias que possuem as duas frentes, venda e locação, elas justamente mantêm a locação como um grande colchão, que é um recebimento contínuo, um recebimento que tem um nível de estabilidade grande, né? O que entra sai também, mas ele mantém essa gestão, enquanto que somente os corretores que vendem, eles acabam tendo que ter um preparo maior de caixa ou psicológico, eu diria até, né? Porque não é fácil. Como, poxa, mas 6 meses, 6 meses eu diria que é o mínimo, né? Que pode acontecer. Uma venda grande pode acontecer num ano e você tirar a comissão de 2 anos. Pode acontecer, mas quanto tempo para essa venda realmente efetivar, né? Então, eu diria que é realmente bastante parcimônia, né? Né? Bastante paciência e pisar sempre no que é firme, né? A locação hoje ajuda bastante nesse quesito. A gente vê que o mercado imobiliário ele é muito cíclico, né? Uhum. O corretor, o dono de imobiliária, a pessoa que atua nesse mercado, ele tem que entender que é um trabalho de médio e longo prazo. Exato. Não é um trabalho de CLT ou um trabalho de uma comissão que tu vende todo mês, né? Uhum. Se tu trabalhou vendendo carros, se tu trabalhou representando outras marcas, é diferente. É um mercado totalmente diferente. Exato. A gente às vezes confunde o corretor com um vendedor. Um representante comercial. Um representante, mas na verdade não. Não Eles têm que ter outras habilidades e habilidades muito sensíveis, muito psicológicas, né? E financeiras de poder guardar recurso, ter uma gestão financeira pessoal, né? Vamos supor o corretor que trabalha na imobiliária. Ele tem que ter uma gestão financeira pessoal para conseguir se organizar. Porque, como você falou, um mês ele pode fazer uma venda muito boa que vai garantir o ano dele. Mas quem garante que daqui 6, 7 meses ele vai fazer outra venda que garanta o próximo ano. Exatamente. Então, acho que nesse período ele tem que se capacitar para sempre evoluir, poder ter mais vendas. E ter essas habilidades de guardar dinheiro, ter um psicológico bem firme, E acho que é muito legal isso que a doutora Aline falou, porque se ele não está preparado, né, a Marcele e a Aline, o que vai acontecer? Ele vai para negócios que não são negócios bons. Ou ele vai acabar fazendo, se ele não tem essa estrutura de imobiliária por trás para dar uma segurada, ele vai acabar entrando em rascada. Porque o desespero bate, tá sem dinheiro, não consegue vender. Aí ele vai vender imóvel que não pode ser vendido, que talvez não é o proprietário que está vendendo, ou imóvel que está muito frágil documentalmente, e vai acabar tendo no futuro uma responsabilidade porque fez um negócio mal feito, um negócio que não teve fim. No momento de desespero. Exatamente. E assim, hoje em dia a gente vê muita notícia nas redes sociais e às vezes lá, eu vou usar alguns exemplos, né? Às vezes existem corretores, por exemplo, vou usar a cidade de Balneário Camboriú, que é um boom imobiliário que todo mundo conhece, né? Por exemplo, fazendo muito marketing, né? De realmente imóveis de 10 milhões, imóveis de 15 milhões. Quem olha isso de fora e não entende o negócio e como a coisa acontece, eu não duvido que esses corretores devem ter muito sucesso vendendo um imóvel de 10 milhões, o de 3, o de 4, o de 20 milhões, né? Mas há quanto tempo ele está negociando e de que forma, né? Então, isso é o topo da pirâmide. E o topo da pirâmide, ele é 3% dos corretores de imóveis. A grande maioria, 80%, 90%, está na base, que é vendendo Minha Casa Minha Vida, que é vendendo imóveis de terceiros até 500, 800 mil, e que isso tem um tempo para acontecer. Ninguém sai de casa, né, com a escritura embaixo do braço, com a matrícula do imóvel, falando, hoje eu vou vender meu imóvel e eu volto com o dinheiro. Ou ninguém sai de casa com o cheque, né, o antigo talão de cheque, falando, hoje eu vou comprar o imóvel e volta para casa com o imóvel comprado. Não é assim. A tratativa demora mais. Até porque no Brasil, se a gente for comparar com outros países, eu vou aqui citar os Estados Unidos, no Brasil, a documentação de imobiliária, ela é muito mais robusta, né? A gente depende dos cartórios. Muitas pessoas, inclusive, falam, pô,
demora 30 dias para sair uma matrícula, mas tu tem a certeza que aquilo lá está correto. Nos Estados Unidos, em 2008, tivemos o boom lá imobiliário deles, porque eles alienavam o mesmo imóvel várias vezes, né? E lá não tem assinatura autenticada, a tua assinatura no papel que vale. Então, isso gerou uma crise econômica enorme, né? Inclusive com as pessoas, porque não existia esse engessamento que por um lado é ruim, mas por outro lado causa uma segurança muito boa para quem compra, para quem vende e para quem detém o imóvel, né? Nesse sentido, eu até vou pedir para a Aline falar um pouco sobre análise de risco, que entra exatamente nisso que você falou, e ela é muito boa para falar sobre isso. Por quê? Porque essa burocracia, né, que às vezes a pessoa que está adquirindo entende como burocracia, às vezes é segurança para ela que está adquirindo, para quem está vendendo e principalmente para o corretor. Exato. Não é, Aline? A gente atua bastante para corretores e compradores, né? E a análise de risco é um dos carros-chefes do escritório, justamente pela segurança que as pessoas estão buscando no momento da aquisição. A gente vê que existe uma educação do comprador. O comprador, hoje, ele vai comprar um imóvel, ele já sabe que tem que analisar determinadas situações, que não é só comprar, não é lá só fazer um contrato de gaveta e tá garantido. A informação chegou nessas pessoas, né? E hoje elas estão cobrando isso. E a responsabilidade de garantir que o imóvel que está sendo vendido, ele é seguro, é do corretor. Exato. Que tem um corretor envolvido. Exato. E a gente está vendo que muitos corretores não tinham essa educação. Eles se entendiam apenas como vendedores, quando na verdade não, eles são intermediadores de uma transação imobiliária. E uma transação imobiliária no Brasil Exato. tem várias certidões, várias coisas que devem ser analisadas antes de fazer a escritura pública e a transferência no registro de imóveis. Então, a gente atua com essa análise de risco, uma análise muito completa, né? São diversas certidões que devem ser tiradas, analisadas, uma vez todas negativas ou com alguma positiva que a gente consiga resolver, a gente faz o contrato. Então, isso é um ativo muito importante para corretores, né? Corretores que não têm essa expertise de fazer essa análise é uma tarefa altamente delegável. Os que estão vinculados a imobiliárias, o ideal é que a imobiliária dê esse suporte, né? Exato. Os que estão autônomos, se eles têm esse know-how, que eles façam de uma forma muito detalhada. E os que não têm, que deleguem isso. É extremamente importante. E aí, Marcele, só pra gente, né, esmiuçar mais esse assunto, como é que tu tem trazido isso para os seus corretores, assim, essa importância da documentação, essa importância da análise, né? A gente já entendeu que tu tem uma visão muito humana, né? Porque vem desse teu lado comercial, então tu é muito humana de ouvir, mas como é que tu leva isso e mostra a importância dessa análise? Claro, tanto da compra e venda, mas também da locação, para saber se é uma locação garantida? Sim. Na verdade, assim, para mim, o atendente de locação, né, quem está atendendo para vender a locação, ou o corretor de imóveis, ele tem que saber interpretar documento, uma matrícula de um imóvel, né? É o mínimo. E a matrícula de imóvel, ela traz muita coisa. Ela pode trazer muita coisa. A coisa mais bonitinha é lá. A construtora fez, e o primeiro vai ser você, o primeiro proprietário, se tem ou não tem alienação. Mas existem muitas coisas. Existem inventários, doações, usufrutos. E isso entra na parte jurídica, mas o corretor tem que ter uma noção. Ele não precisa saber sine qua non, mas ele tem que ter, esse documento tá aqui, tá doado, tá recebido numa herança, tá? Ele tem que entender que tem uma vírgula diferente no negócio. Tem que ligar um alerta, Tem que ligar o alerta. E aí sim... E procurar quem sabe. E procurar assessoria jurídica, se ele for autônomo, para entender qual é o que eu vou precisar, além dos documentos normais de uma pessoa que está vendendo, que o imóvel está lá desalienado, está livre de ônus e tal, para que eu dê segurança nessa transação. E aí sim, eu acho que entra muito bem, né, o papel de vocês, que é para ter a segurança jurídica do negócio. O corretor não precisa ser advogado, né? Ele não vai ser, geralmente, mas ele precisa ter uma pequena noção das nuances que podem aparecer numa matrícula. Na locação é engraçado, porque assim, quando a gente fala de vender locação, você acha que é só uma pessoa lá que está atendendo o telefone, manda lá e ok. Não. Existem vários fatores, né? O fator, por exemplo, residencial, que ele vai ter
ter que comparar lá, vai ter que pedir a documentação pessoal de comprovação de renda, né? Hoje tudo está envolvido com a LGPD, que a gente tem que cuidar das informações que são sigilosas, imposto de renda e tudo mais. Ele tem que pedir isso e entender que aquele aluguel que o cliente está querendo, ele vai ter condição de pagar. Hoje os analistas, eles têm que ter, no mínimo, a mínima noção de que é 30% da renda que pode ser comprometida com moradia, que é uma receita básica de pão lá do passado já, né? E quais são as garantias que ele vai arrolar. E aí sim, esse atendente, essa pessoa, esse analista vai ter que entender também um pouquinho da matrícula. Quando ele fala lá, olha, para um fiador eu preciso de 1 ou 2 fiadores com imóveis quitados, quem está recebendo essa informação, que é o locatário, que é quem está procurando, não é não é o fiador, não é quem detém o imóvel. Ele fala, tá bom, vou falar com a minha mãe, vou falar com o meu pai. Fala com o pai, eu preciso que vocês sejam fiador, vocês têm aqui a casa. Só que ele não sabe se o pai ou a mãe alienou a casa em determinado período, ou se fez uma reforma, ou se comprou o terreno à vista, mas para construir ele pegou um financiamento num banco. Ele não vai saber, e ele manda essa matrícula. Se o analista não tiver a expertise de pelo menos ver, o seu João, esse imóvel eu não consigo, porque esse imóvel está alienado. Mas como? Não, na casa do meu pai, da minha mãe, né? Não, eu não posso falar com eles. Aí a gente entra no circuito para falar diretamente com os fiadores. Então, essa análise documental, eles têm que ter um critério. Até porque não pode chegar lá um cliente querendo alugar um imóvel de 30 mil reais por mês e não comprovar a renda, né? Não tem? De boa intenção, né? O inferno tá cheio. Então, mas é para eu começar o meu negócio. Não, mas eu tenho aqui meu extrato bancário, mas precisa de comprovação fiscal. E queira ou não, por mais que a gente sabe que hoje ainda existe muita coisa que não é comprovada fiscalmente, a gente não pode ser muito conivente. Eu trabalhei em banco e uma coisa que o banco me ensinou, a gente fazia muitos treinamentos de compliance, de crime de lavagem de dinheiro, essas coisas, mas independente dessas. Quando a gente fala crime de lavagem de dinheiro, parece que a gente é meio investigador, né? Mas não é. Mas isso tudo abre precedente para coisas piores lá na frente acontecer. Inclusive, se uma pessoa desavisada abre uma MEI e, de repente, está faturando muito mais do que a MEI pode e fala, olha, daqui a pouco tu vai ser pega pela Receita. Porque hoje, Pix, cartão de crédito, a forma que o dinheiro se apresenta vai te pegar na Receita. Então, a gente também fala, olha, desse jeito não vai dar, tu tem que se formalizar. A MEI, inclusive, veio para fazer isso. É muito mais fácil. Hoje, eu diria que muita gente está formal. E é muito bom isso, né? Tu tá defendendo o governo para... Cara, mas eu trabalhei em banco. Era muito difícil aprovar crédito para gente que tu sabia que tinha capacidade de pagamento, mas não tinha documento para comprovar, né? E isso vai também nas análises dos bancos para liberar crédito imobiliário. E é muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente leva para o cliente uma solução que ele nem percebia, né? Quando a gente faz análise, às vezes vem uma certidão positiva de um negócio que ele fez, que um carro que não foi transferido, e aí a gente vai, aponta para ele, resolve aquela situação, aquele cliente sempre vai ser teu cliente, porque vai ficar agradecido que tu trouxe aquela solução para ele, e o negócio é formalizado da melhor forma, né? E com relação ao conhecimento do corretor, é uma coisa que a gente acredita muito no escritório, né? Embora muitos corretores deleguem o jurídico pra gente, a gente costuma fazer treinamentos periódicos com esses corretores, porque a gente fala que quem tá na linha de frente com o cliente é o corretor. O cliente vai questionar uma situação da matrícula, o comprador da matrícula do imóvel que ele vai comprar. O corretor tem que saber. O corretor tem que entender. A gente pega, às vezes, muitos corretores que estão no início da carreira, isso é completamente aceitável, né? Eles estão conhecendo, mas que eles não sabem ver quem é o proprietário do imóvel analisando uma matrícula que teve várias transferências. Isso não pode acontecer, né? Por mais que tu vá delegar essa função para uma imobiliária, se tu estiver vinculado, para um advogado, se tu for autônomo, tu tem que saber, porque quando você for negociar com o cliente vai perguntar pra ti, na hora, tu tem que pelo menos dar. E a segurança, a gente dá a segurança pra transação quando faz uma análise de risco, né, como advogados, mas a segurança pro cliente, quem dá, quem tá de frente com ele. Né? Embora a imobiliária traga essa segurança por trás, o jurídico traga essa segurança por trás, é o tete-a-tete que traz segurança. Então o cara vai te perguntar, você precisa saber responder, você precisa ter
esse perfil forte para dizer, não, é isso, porque eu entendo disso aqui que eu tô falando, né? Porque eu vou ter uma remuneração, e aí a gente vem para essa linha, né, Marcele? A remuneração do corretor. Precisa justificar a remuneração, e a remuneração ela é justificada também com isso. Também com esse conhecimento. Não é uma transação, a gente tem falado aqui no episódio inteiro que não é só vender, né? É muito mais. Isso. E o mais interessante, quando tu fala, Aline, nesse sentido de interpretar documentos, né? Que atrás de uma matrícula tem muita história. Né? É o fulano que se divorciou da ciclana, que faleceu o primeiro marido e não averbou ainda na matrícula, que já tem um herdeiro com outro. Tanta informação que, se realmente não for levado a sério, na hora de vender vai barrar. Na hora de comprar, vai barrar. E são por essas informações que a segurança jurídica ela tem que estar sempre em primeiro lugar. As pessoas me perguntam, muitos proprietários me perguntam, qual é a diferença? Me convença de eu colocar o meu imóvel para alocar numa imobiliária ou eu locar particular, né? Por quê? Por que eu tenho que pagar o percentual de administração para vocês ou um percentual de intermediação? E tem tanto detalhe que, se a gente colocar hoje no papel, o cara não vai ler. Então, tu tenta resumir. Então, tem a segurança jurídica de contrato, a segurança na análise, né? Hoje, a gente o que uma imobiliária é? Ela é procuradora desse proprietário na locação, ponto final. É só naquele negócio. Ou quando eu assino para vender um imóvel, quando eu autorizo alguém a vender um imóvel, a imobiliária é procuradora na venda, na ação de vender, mas eu não posso assinar pelo cliente na venda, certo? Na locação é muito engraçado porque, assim, é um sistema, é um processo muito contínuo, que é desde angariar o cliente, que vai desde imóveis específicos, de grande valor, que tu vai atrás do cliente, né? Eu tenho um imóvel lá, um parque industrial que eu vou oferecer para uma indústria, que às vezes nem é daqui da região, eu vou atrás dela, né? Tem a análise documental para que ele tenha realmente a capacidade de pagar aquele aluguel. Tem a análise jurídica de contrato, que às vezes as minutas não são padrão, né? Eu quero um contrato para mais de 10 anos de locação, eu quero ter certeza que o proprietário não vai pedir esse imóvel daqui a 5 anos depois que eu botar todo o meu maquinário lá dentro, então tem tudo isso. E análise também de saber se aquele imóvel é apropriado para aquela atividade, exatamente, né? Porque tu vai oferecer um imóvel que não é para aquela atividade, entende? Exatamente. Às vezes vai frustrar uma expectativa. Inclusive, né, a prefeitura de Jaraguá do Sul, vou dar um exemplo, ela tem as regiões que atendem, que pode ser industrial, que não pode ser industrial. Já pensou se eu loco um negócio que, quando ele vai tirar o alvará, ele não pode ser uma indústria. Ele só podia ser comércio ou serviço, né? E toda a parte de segurança, que é uma boa vistoria. Isso tudo tem um custo por trás disso. Não só pessoal, não só de funcionário, de software, de sistema, de treinamento. Para que daqui a 30 anos... Se esse cara resolveu construir a sede própria da indústria dele e ele vai sair desse galpão, desse parque fabril, eu mostrar para ele que ele tem que deixar muito próximo ou igual ao que ele pegou há 30 anos atrás. Então, você pensa, é uma coisa... E durante esse tempo todo ainda tem toda a administração de eventual inadimplência, de reajustes, readequação de contrato, que pode acontecer. O governo pode extinguir um índice que hoje está arrolado para ser o reajuste anual. E aí o meu jurídico tem que estar muito bem antenado para falar, a partir de agora não é mais assim como a gente estava fazendo. A gente vai ter que fazer um aditivo, vai ter que aditivar, porque não existe mais segurança para os dois lados. Para o próprio inquilino também, de ele não, amanhã ou depois o proprietário não falar que pode ser qualquer valor de reajuste, né? E para o proprietário ter certeza de que ele não está, um contrato de 30 anos não está defasado, inclusive na garantia. Dito isso, Marcele, a locação é para todo corretor? Eu acho que não. Né? Eu acho que hoje a gente vê muito isso, né? Algumas imobiliárias que já tinham carteira de locação e de venda, venderem as suas carteiras de locação, o que não é um crime, né? Porque fizeram a conta e viram que talvez
a estrutura que elas tinham que manter para alocação de funcionário, de sistema, de expediente, né, que tem que ter um local físico, já começa por aí, né? A locação ela tem que ter um local físico, ela não pode ser um escritório virtual. O corretor de imóveis pode ser virtual, o escritório dele, né? Mas a locação não. Né? Então, por mais que a gente hoje assine digitalmente, visita, tem que entregar uma chave, tem que colher uma assinatura, ele tem que ter um prestador de serviço, às vezes, que vá até lá, enfim. Então, mesmo que essas administradoras vendam a carteira, porque elas percebem que, às vezes, talvez não se dedicaram o que tinham que se dedicar para a carteira de locação, ela não cresce na mesma forma que às vezes a de venda está crescendo e ela acha inviável manter, né? Porque essa mão de obra física, humana, ela é cara hoje, né? E ela tem que ser um pouco especializada também, né? Não é só um vendedor, não é só um vistoriador, não é só um captador, eles têm que estar voltados para o mercado imobiliário. E se a estrutura não der treinamento, tem vários hoje, coaching, cursos online, mas ela tem que incentivar isso, né? Não é só tirar Cresci. O Cresci, ele te habilita para algumas coisas, mas a prática, às vezes, em determinada região é totalmente outra. A gente tem uma prática aqui em Jaraguá diferente de Joinville, diferente de Florianópolis, de São Paulo é completamente diferente. Então, eu diria assim, hoje a gente vê muitos corretores independentes que ele está vendendo o imóvel para um cliente que quer alugar. Então, eu estou comprando imóvel, que eu quero ter uma renda passiva, para alugar. Tu aluga? Eu quero fazer um negócio contigo. Tu foi ótimo me atendendo. Ele fala, cara, não tem estrutura para isso. Aí ele faz uma parceria com uma administradora que tem, né, essa carteira de locação, enfim, pela indicação, né, ele ganha alguma coisa por isso, e aí deixa a administração que nessa estrutura já boa, sólida, que já funciona, né, que a gente tem aí imobiliárias que funcionam há 10, 15, 30, 50 anos em Jaraguá do Sul e que já tem know-how disso daí. Então, eu diria que não é para todo mundo, não. Então tá, para finalizar, que conselho você daria para imobiliárias que estão começando e querem estruturar uma gestão financeira eficiente? Olha, eu diria que ele tem que ter um bom networking, né? Conhecer as pessoas, e se não... Tô chegando em Jaraguá hoje, né? Eu acho que ser humilde o suficiente para entrar nessa bolha, né? Porque qualquer cidade é uma bolha, né? Qualquer cidade é uma bolha. E ser humilde para fazer negócios, falar a verdade sempre, né? Eu acho que não dá para... Não existe almoço de graça, né? Eu diria que tudo é com muita parcimônia, pé no chão. O mercado existe aí para todo mundo, né? A gente fala assim, nossa, quanta imobiliária nova em Jaraguá. Tem umas assim que a gente ouve falar, que tu fala, meu Deus, mas isso é de Jaraguá? Tá tudo bem, né? Tem mercado para todo mundo. O que não dá é para não existir, por exemplo, uma coesão nas coisas, né? Eu vou dar um exemplo, né? Hoje existe um percentual médio para venda de imóveis, né, para o corretor, e existe um percentual hoje médio de intermediação de locação. O que a gente vê às vezes, né? Esse percentual médio é feito por 90% das imobiliárias daqui, e não é um cartel, é médio, faz isso porque ele calcula o custo que ele vai ter para fazer todo o processo. E aí esses que vêm de fora, ou às vezes esses, né, querendo angariar clientes, eles fazem muito mais baixo, e eu acho que até os advogados também devem ter muito isso, né? Uhum. Quem está mais tempo tem lá uma tabela lá, não, comigo é tanto, aí vem o que recém se formou, cobra metade, não sabe se vai ter sucesso, porque não tem experiência, não tem know-how, não conhece a comarca e tudo mais. Então, isso às vezes desequilibra um pouco. Só que não é legal, porque até ele pegar um corpo, até essa administração imobiliária ter confiança, pode acontecer muita coisa no caminho e ele não conseguir bancar. Então, é o preço justo, é o preço pelo serviço, né? Eu diria que tem que ser pé no chão, eu acho que tem que ter muita persistência, né? Porque o mercado imobiliário ele é um pouco incoerente em alguns momentos econômicos, mas eu diria que ele é constante. Todo mundo um dia vai precisar morar. Então... Eu acho que nisso que você falou, Marcele, Jaraguá do Sul, eu tô há 14 anos aqui.
indo para 15. É uma cidade que, se você faz as coisas certinho, ela te recompensa. Isso Eu mesmo. acho que é nisso que você tá falando. É isso aí. Se você age sempre com lealdade, com educação, Uhum, né? Se você passa confiança, tem respeito, ela vai te retribuir. uhum, Não é uma cidade rápida, Uhum. no sentido, cheguei, Não. faço sucesso. uhum. Porque as pessoas precisam te conhecer, elas Isso. precisam ter confiança em você. Uhum, E é por isso que a gente vê na tua trajetória tanto sucesso. uhum. Por quê? Porque tá há tempo fazendo isso. Uhum, Né? Tu tá há tempo dando a tua cara a tapa e Uhum. bancando o que tu faz, Uhum. né? E com essa fala eu quero encerrar agradecendo, dizendo que a gente poderia ficar aqui durante muito tempo falando, porque tem muita informação para dar, Aham. né? Mas nosso tempo de fato é limitado. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Espero que as pessoas consigam te ouvir nesse podcast, porque é enriquecedor te ouvir. Eu agradeço mesmo o convite. Sempre falei que toda e qualquer experiência que possa ser aproveitada, ela tem que ser disseminada, né? Ninguém pode ter medo de falar, alguém aprender e depois essa pessoa assumir o seu lugar, né? Eu acho que hoje a gente está na era da informação e mais do que o que traz, né, a internet, mais do que eu acho que a gente pode, essa troca de experiência é sempre muito válida e eu sempre gostei muito disso, né? Tanto com os gestores que eu tive no passado, tanto com as pessoas que eu formei, eu sempre falava assim, eu não tenho medo de formar uma pessoa para ocupar o meu lugar, eu nunca tive esse medo, né, porque eu acho que é assim que as coisas são, porque se alguém ocupar o meu lugar é porque eu vou estar ainda à frente, né, então eu sempre pensei dessa forma. Marcele, muito obrigada, foi Obrigada sensacional. eu. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir o Conexão Imobiliária no seu player favorito e no YouTube. Até o próximo episódio.